Olá, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Nesta parte aqui de estudo, queria conversar com aqueles que se candidatam como aluno da Escola da Sabedoria ou da Escola do Entendimento, ou como eu sempre costumo chamar, Escola de Pregadores. Eu acredito que muitas são as pessoas que têm desejo de aprender a fazer a obra de Deus de uma forma excelente, e muitas são as pessoas que nos vê como exemplo ao longo destes quase 30 anos, 3 décadas de ministério. Tem hora que a gente acaba não olhando, não dando tanta importância a isso, né? Mas temos que pensar, né? São 3 décadas realizando a obra de Deus, praticamente 3 décadas, né? Então, passamos por várias experiências espirituais, experiências materiais, experiências de todos os tipos que você puder imaginar, nós passamos, tá? Então, o que nós gostaríamos? Eu sempre penso assim, Deus, o nosso Deus, Ele quer que façamos uma obra grande. Mas como fazer uma obra grande se nós estamos limitados pelo tempo e geograficamente falando? Então daí que o Espírito Santo colocou no nosso coração de criar esse quadro chamado Fazendo a Obra de Deus com Excelência na nossa Escola de Pregadores. Então eu quero, uma vez por semana, liberar esse vídeo no YouTube, no Facebook, no Telegram também, principalmente no Telegram. Aí futuramente, com aqueles que falarem assim, não, pastor, nós queremos não apenas aprender, mas nós queremos de fato fazer, realizar mesmo a obra de Deus. Aí nós podemos criar um grupo no Telegram, né, onde nós conseguimos direcionar uma mensagem focada para aqueles que querem aprender como fazer a obra de Deus. Inclusive no Zoom também, né? Podemos utilizar o Zoom. Aliás, o próprio Google também tem um sistema que nós conseguimos. Eu sento aqui e vejo vocês do Brasil inteiro, né? Ou ainda podemos utilizar muitas outras ferramentas de preparação. Você já pensou? Você aí no Amazonas, podendo aprender como fazer a obra de Deus, como se eu estivesse sentado na sua sala conversando com você sobre fazer a obra de Deus, e você assumindo compromisso, e daqui a pouco nós podermos acreditar em você e você nos ajudar a expandir esse trabalho da IDC pelo Brasil. Não vamos pensar pelo mundo ainda, vamos pensar no Brasil, né? Já estamos na Espanha, então a gente está sendo modesto, pensando no Brasil, mas já pensou quanto podemos fazer pelo mundo? Só que, é claro, é uma forma inteligente que nós queremos fazer. Essa ideia de sentar com as pessoas e treiná-las, né, ela veio quando eu estava na África ainda. Porque assim, se você olhar o mapa, pegar o mapa do continente africano, você vai perceber que lá embaixo, onde encontra os oceanos Índico e o Atlântico, começa a África do Sul. Então a África do Sul é o primeiro país do continente. E aí vai subindo, né? São 50 e poucos países. E aí, quando eu estava na África, o meu sonho era em cada país ter uma igreja. Cada país ter uma igreja. Mas como é que eu posso colocar uma igreja em cada país se cada país fala um idioma diferente, além dos diversos dialetos? Moçambique, por exemplo, fala português, mas fala mais 26 dialetos, né? Angola fala português, mas tem os seus dialetos, e assim sucessivamente. Aí você sobe lá para a República do Congo, o pessoal entende francês, mas tem os seus dialetos. Então, qual que seria a ideia? Aí eu conversando com Deus, falei, Deus, tá, é meu sonho
meu sonho. Eu achei que isso seria possível naquele tempo, né? Naquele tempo. Mas só que Deus me levou lá, me mostrou o sonho, me trouxe de volta para o Brasil para nos preparar para um futuro brilhante e breve. Então, quando eu desci para a África do Sul, depois de passar por Joanesburgo, a gente começou na África do Sul, Cidade do Cabo, depois fui evangelizar em Joanesburgo, depois fiquei entre as duas cidades, depois voltei para a Cidade do Cabo novamente. E aí, quando eu voltei, eu fiquei pensando, como é que nós vamos evangelizar esse continente? Aí Deus colocou no meu coração. Cidade do Cabo seria, ou África do Sul, seria a sede principal, a escola de pregadores. Então, qual que seria a ideia? Deus mandar pessoas de todos os países, cada país, né? Pegarmos pessoas dos países, e essas pessoas seriam treinadas conosco na Cidade do Cabo ou na África do Sul. Elas aprenderiam como fazer a obra de Deus, né? Como fazer a obra de Deus. Óbvio que elas teriam que falar inglês, né? Essa foi a ideia. Elas teriam que falar inglês. E aí, nós, se não soubesse, nós ensinaríamos a elas. Então, na escola de pregador, na África do Sul, então o que nós faríamos? Treinaríamos essas pessoas. Passaria por todos os testes de aprender como fazer a obra de Deus. Porque não é só botar gravata, subir no altar e falar. Não é só isso. Tem muito mais, nós vamos aqui ver, né? O que mais importa. Tem até um livro do John Maxwell. John Maxwell disse que talento não é tudo. Tem pessoas que têm bom talento, mas quando você olha, ela não tem bom exemplo. Então já tem um problema, né? A pessoa precisa ter o talento, mas precisa ter um bom exemplo, precisa ter uma boa reputação. Então não é só habilidades materiais, né? Então, depois de passar por toda uma preparação, aí vamos dizer assim que o rapaz que veio lá, vou citar um país aqui, que veio lá do Malawi, ele já mostrou que ele entendeu a visão da igreja. A gente queria fazer na instituição que eu estava, tá? Então, o rapaz lá do Malawi é um país. Lá do Malawi, ele entendeu a visão da igreja. Então, o que a gente faria? Nós sairíamos aqui da Cidade do Cabo ou da África do Sul, iríamos lá no Malawi, ou enviaria esse rapaz lá no Malawi, procura um lugar, nós daríamos o suporte, vamos lá, vamos abrir a igreja lá no Malawi, e vamos lá, vamos fazer a inauguração, e daqui da África do Sul, nós apenas supervisionaríamos. Qual é a facilidade disso? Primeiro, ele é de Malawi, então ele já conhece os dialetos e fala todos os dialetos. Olha que facilidade para ele entrar, fazer um trabalho na cidade dele e estaria arrebentando. Claro que teria que ter um suporte financeiro, porque cidade muito pobre, não tem como ele ir para o Malawi e ficar lá dependendo. Não tem como, né? Então, quando eu apresentei a proposta e disse, olha, esse é o nosso projeto para a África do Sul e vai ter um custo, porque imagina que Deus mande aí 50 rapazes ou moças para se preparar, para a gente abrir 50 igrejas nos países, todas essas igrejas teriam um custo, que a princípio nós, né, a Igreja África do Sul, né, que seria naquele tempo mantida pelo Brasil, teria que honrar esses compromissos a priori. Aí foi quando disseram, botaram um X bem grande e falaram, não, esquece, e enfim. Só que esse sonho ficou dentro de mim. Esse sonho ficou, e agora nós estamos fazendo isso aqui. Nós queremos fazer aqui, preparar pessoas, você que me assiste. Por favor, todos os sábados eu vou liberar um vídeo fazendo a obra com excelência no YouTube, né, no Facebook. Para quê? Para que você acompanhe. Se você tem vontade de fazer a obra de Deus, então eu quero que você entenda. Eu vou abrir meu coração, vou compartilhar com você, como se você estivesse sentado na minha sala, eu sentado na sala da sua casa, e nós podendo conversar um pouco sobre fazer a obra de Deus. Aí, outra coisa importante, não vai ter custo de nada, porque o meu objetivo é preparar você para o reino de Deus. Se caso, no futuro, você não vier a somar conosco na identidade de Cristo, eu acredito que qualquer ministério que você for, você vai somar, você vai ter
uma preparação e você vai ajudar de forma surpreendente, que aonde quer que você estiver, outro ministério, o seu líder vai perguntar, mas vem cá, essa tua vontade, essa tua garra, esse teu respeito, essa tua consideração, esse amor que você tem, essa paixão, essa seriedade, essa honestidade, essa verdade, esse caráter que você tem, onde é que você aprendeu isso? Você aprendeu de onde? E aí você pode dizer, foi da escola de pregador, né, que eu aprendi. Então, acredito que nós vamos ser úteis para o reino de Deus. Falar em ser útil para o reino de Deus, então, eu quero só... Bom, isso aqui foi uma pequena introdução. Deu para entender, mais ou menos, o que passou no nosso coração, né? É claro que um dia que nós estivermos sentados juntos pessoalmente, né, aí eu posso explicar com detalhes todo esse projeto que eu sonhei, eu me vi assim, sabe? Eu olhava assim o mapa do continente, eu tinha um mapa do continente lá no escritório da igreja, e eu ficava olhando assim, imaginando, falando, puxa Deus, o irmão lá e tal. Porque se é difícil mandar alguém daqui para lá, porque até aprender o idioma e etc., seria muito difícil você mandar para um país africano. E outra coisa, não adianta eu pegar um brasileiro que tem vontade de fazer missão, vou falar aqui do brasileiro, e mandar ele lá para Zimbábue, por exemplo, né? Mandar para o Zimbábue. O que vai acontecer? A adaptação nossa no Zimbábue vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil para nós convivermos com o tipo de vida, com o tipo de situação que eles convivem no dia a dia, que para eles é normal. Então seria muito mais fácil nós pegarmos alguém do Zimbábue, que Deus mandasse, então nós prepararíamos essa pessoa, daríamos dignidade para ela representar o reino de Deus na sua cidade. Ela iria visar o quê? Representar o reino de Deus. Representar o reino de Deus. Fazer com excelência a obra de Deus. Olha, nós teríamos, sem sombra de dúvida, a maior igreja no Zimbábue, que é um país também, só que é claro, isso teria um custo, né? Que quando pensaram no custo, falaram, não, mas aí é porque não vai ter retorno. Mas, gente, o retorno é na glória. O retorno é na glória. Eu quero preparar para a glória. Eu quero preparar para o reino de Deus. Então, onde quer que você estiver, quero te convidar, quero falar que estou começando a escola. Hoje estou passando a ideia para vocês do que vamos realizar, do que vamos fazer, tá bom? E eu espero poder contar com você. No futuro, aí eu vou direcionar. Por enquanto, a rede está sendo lançada. E nós vamos continuar lançando a rede, né? Vamos continuar lançando a rede. Mas, de repente, aqueles que disserem assim, Pastor José Maria, eu quero ser treinado. Eu estou na escola de pregador, agora eu quero um treinamento, né? Eu quero um treinamento, quero que o Senhor me treine para fazer a obra de Deus. Eu quero representar o reino de Deus. Aí nós podemos ver, né, onde nós criamos um grupo, ou, né, um sistema, e aí nós podemos ter mais contato, né, semanalmente, né, para que você aprenda, né, de fato como ser um pastor, uma pastora, né? E eu acho que esse é o desejo do seu coração. Claro que, nesse caso, essa parte do programa que eu estou fazendo aqui com vocês, continuaria, normal, continuaria, porque é onde nós continuamos o quê? Chamando as pessoas, convidando as pessoas e preparando as pessoas. É isso que nós queremos. Então, minha gente, prepare-se, né? A chance se abriu e agora começou, tá bom? Então eu já estou aqui com 3 mensagens que eu quero pregar nos próximos dias. Fazendo a obra com excelência, nós vamos falar de Jeremias 50, verso 6, depois nós vamos falar de Jeremias 48, verso 10, e nós vamos falar de Jeremias 23. Até posso terminar lendo Jeremias 48, 10. Acho que você conhece Jeremias 48, 10. Rapidamente aqui diz assim, ó. Jeremias 48, verso 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Essa é a primeira parte. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Se tem uma coisa que não cabe na obra de Deus, é a negligência. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu entendi que deveria ser feito.
Se eu entendi que deveria ser feita uma coisa, mas eu não fiz, eu fui negligente. Estou explicando? Eu não posso ser negligente. Se Deus colocou no meu coração, Zé, eu quero que você trabalhe no Ministério Identidade de Cristo. Eu não posso ser negligente e falar, mas eu não posso sair do outro ministério. Mas quem falou que eu não posso sair? Se Deus é dono da minha vida. Se é Ele que deu o dom do ministério para mim. Né? Então eu não posso ser negligente, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu sei que é o certo. Porque a negligência é você deixar de fazer aquilo que você sabe que é o certo. Por vários motivos, por várias razões. Então, fica essa palavra para você. Não seja negligente. Se você sabe que você tem um chamado, não finja que não tem chamado. Agora, talvez você tenha um chamado, mas você talvez não desenvolveu esse chamado porque você não teve preparação. Você não teve preparação. Muitos pastores que me conhecem, dos quais muitos deles eu formei, e quando eu voltei da África, eu deparei com uma coisa que eu sempre debatia com eles. Eu dizia, irmãos, vocês deixaram de ter preparação. Vocês estão pecando no quesito preparação. A preparação é fundamental, porque existem pessoas não acertando porque não foram treinados para entrar naquela área ou fazer aquilo que ela tem feito. Então, não podemos ser negligentes. Se Deus colocou no meu coração que eu deveria fazer isso, aqui estou eu me colocando à disposição, tá bom? Se você quiser, meu contato está aí, meu celular, meu WhatsApp, tá bom? Se quiser, depois manda uma mensagem para mim. E se você tem desejo de fazer a obra de Deus, já manda mensagem falando, pastor, conta comigo que eu quero fazer a obra de Deus. Eu já vou salvar você, já salvando você como contato de alguém que quer fazer a obra de Deus. Quando eu tiver uma mensagem para quem quer fazer a obra de Deus, aí eu mando para você, tá bom? Vamos estar em contato. Gente, Deus abençoe. Esse foi o nosso primeiro contato, abri um pouquinho meu coração. E Jeremias aqui falou comigo muito forte, eu não posso ser negligente, se Deus mandou fazer, eu tenho que fazer, porque senão ele vai cobrar de mim depois. Não adianta, não importa o quanto eu fiz aqui na terra, mas será que eu fiz a coisa certa? Porque não adianta eu fazer muito, o que importa é eu fazer aquilo que eu deveria fazer. Pense nisso, porque tem gente fazendo muita coisa, só que o que você deveria fazer, de fato você não está fazendo, né? Você está quase que servindo o homem, e não servindo a Deus. Você teme o homem, teme as punições, você teme a muitas pessoas, mas você não teme a Deus. Ou seja, você tem feito muito, é reconhecível o muito, a quantidade de coisas que você tem feito boas. Porém, você está sendo negligente, porque aquilo que de fato Deus chamou você para fazer, você já não está fazendo mais. Pense nisso. Chore sobre esse versículo, ore sobre esse versículo e eu te vejo no próximo sábado. Deus te abençoe.